Boa noite, Presidente Lula. A última vez que me encontrei consigo estava na prisão de Curitiba, condenado por corrupção. Agora é de novo Presidente do Brasil. O que é que isto quer dizer do seu país? Olha, Paulo, quando você me visitou, eu estava numa situação extremamente difícil, porque eu fui vítima, possivelmente, da mais grave mentira já contada na política brasileira. Foi uma tentativa de me tirar da eleição, conseguiram me tirar da eleição, e eu aproveitei a cadeia para fazer um exercício de paciência, um exercício de consciência, para me preparar, porque eu tinha muita certeza que eu ia voltar a ser presidente da República. E eu tinha vontade de voltar a ser presidente da República porque era preciso consertar o Brasil. Não sei se você sabe, Paulo, o Brasil que nós construímos em 3 mandatos e meio de governo do PT, um país que teve a maior inclusão social da história do Brasil, tudo isso foi desmontado. Então eu tinha que reconstruir isso e estou reconstruindo. Mas até que ponto é que a democracia brasileira está sólida? Embora distintos, eu vou-lhe dar 2 exemplos. O assalto e a vandalização das instituições democráticas, recentemente, e a remoção de contas e postagens nas redes sociais por ordem da Justiça durante a campanha, eram de direita, mas amanhã podem ser de esquerda. Olha, primeiro, as instituições democráticas funcionaram perfeitamente bem durante o processo eleitoral. Graças ao comportamento do Superior Tribunal Eleitoral, a gente teve a eleição garantida de uma certa forma mais equilibrada. Mesmo assim, houve muito abuso de recursos. Não sei se você já tem informação, mas segundo o meu ministro da Fazenda, foram utilizados durante o ano eleitoral quase que 60 bilhões de dólares para disputar as eleições. Isso com dinheiro distribuído em obras e emendas parlamentares, ou seja, houve um abuso que nunca houve na história do Brasil para se tentar ganhar uma eleição. E terminou que nós ganhamos as eleições e nós agora estamos fortalecendo o funcionamento das instituições republicanas, das instituições democráticas no Brasil. E nós estamos, nesse momento, trabalhando uma relação muito forte com o Congresso Nacional. Toda vez que me perguntam se eu tenho uma base eleitoral sólida, eu falo que eu tenho 513 deputados e 81 senadores. Mas já agora, sobre isso, o seu governo não tem a maioria no Congresso. Não tem. Como é que concilia interesses e visões, por vezes, tão diferentes? Isto não o obriga a contemporizar demais, a ter que engolir sapos, como nós dizemos aqui em Portugal. Eu vou-lhe dar o exemplo. Tem o caso de um ministro que está suspeito de uso de bens públicos para fins privados e tem agora o caso do chefe de segurança interno, já demitido, um seu próximo, e que teria sido conivente com o assalto a Brasília. Olha, Paulo, o fato de você não construir uma maioria parlamentar num país que teve uma disputa eleitoral com quase 30 partidos, te obriga a exercitar a democracia com mais ousadia, com mais competência, com mais capacidade de conversar. Veja, porque quando um presidente da República manda um projeto de lei para o Congresso Nacional, esse projeto de lei tem o pensamento das pessoas que trabalham com o presidente da República e a visão que as pessoas que trabalham com o presidente têm que apanharam da sociedade. Os deputados não são obrigados a concordar com aquele pensamento. Eles podem querer fazer uma emenda, eles podem querer mudar. E aí é que entra a arte de conversar, a arte de tentar convencer, a arte de ser convencido e tentar extrair dessa conversa aquilo que é melhor para o povo brasileiro. Os negacionistas da política, aqueles que não acreditam na política, eles partem do pressuposto de que você faz muita concessão, que não pode ter negociação, que você tem que ser duro, o governo não pode ter político, o ministério não pode ter político. Isso é uma mentira, é uma barbárie antidemocrática. Porque, primeiro, eu tenho dito o seguinte, nós não podemos negar a política. Todo mundo que começa a negar a política, sabe, efetivamente está caminhando para um pensamento fascista, para um pensamento autoritário, porque a política é a arte do exercício da democracia
E é muito importante que a gente possa ter capacidade de conversar com os contrários, aqueles que não pensam como você. E eles têm o direito de dizer para você que pensam e têm o direito de interferir num projeto de lei que você manda para o Congresso Nacional. Mas justamente, Presidente, o Brasil ainda é um país muito polarizado e esta desunião não é um obstáculo à sua governação? Olha, é bem possível que a gente tenha mais dificuldade em função dessa polarização. Mas veja, o mundo inteiro está polarizado. Não tem país do mundo que não esteja polarizado. Ou seja, o que é importante é que a gente utilize essa polarização para conversar com a sociedade sobre as dúvidas que ela tem, sabe, da política, as dúvidas que ela tem do programa do governo. Veja, eu nos primeiros 100 dias de governo, eu me dediquei a recuperar todas as políticas públicas que nós tínhamos feito de inclusão social no meu tempo de governo. Todas elas já foram recuperadas. Agora, no mês de maio, eu vou lançar um programa de desenvolvimento para o país. Eu já fiz 3 reuniões com os governadores de estado, já fiz 2 reuniões com todos os reitores das universidades brasileiras e agora vou fazer reuniões com os prefeitos. Por que isso? Porque isso é o começo da criação de uma política de diálogo que vai permitir a gente diminuir a polarização nesse país e construir um pensamento majoritário para que a gente possa fazer o povo brasileiro voltar a ser aquele povo generoso que sempre foi, aquele povo, sabe, que gosta de música, que gosta de futebol, que gosta de ser alegre, que gosta de ser educado, e que perdeu isso por conta de um presidente fascista que governou o Brasil 4 anos. Agora, deixe-me colocar-lhe então uma questão que está relacionada com isso que acabou de dizer. A corrupção corrói a democracia, abre estradas ao discurso populista e demagógico e os seus adversários ainda a colam a si, apesar da justiça brasileira ter anulado as suas condenações. Nesse sentido, qual é a responsabilidade dos eleitos na ascensão da extrema-direita e o que é que está a ser feito no Brasil para combater a corrupção? Olha, primeiro, veja, nós temos hoje a consciência política de que a corrupção ela sempre foi utilizada como instrumento de combate eleitoral em quase todas as eleições brasileiras. Em quase todas. É importante saber que um presidente importante do Brasil se matou em 1954 por denúncia de corrupção. E até hoje não provaram a corrupção contra ele. É importante lembrar que o Juscelino Kubitschek foi acusado de ter um apartamento no Rio de Janeiro e nunca encontrar esse apartamento do Juscelino Kubitschek. Eu fui acusado de ter uma chácara que não era minha e ter um apartamento que não era meu. Ou seja, depois de tantos anos, depois de 580 dias preso, ou seja, não acharam esse apartamento meu, não acharam escritura, não acharam documento, o apartamento já foi vendido. Ou seja, ao pouco a gente vai tentando mostrar para o povo que é preciso ele fazer a separação do joio do trigo quando essas denúncias são feitas. Nós temos uma Controladoria da República... colocar-lhe esta questão, porque na ascensão da extrema-direita, não houve também uma cota parte de responsabilidade dos partidos tradicionais, entre eles o PT, neste caso da corrupção? Eu vou chegar lá, Paulo, eu vou chegar lá. Primeiro, nós montamos uma estrutura de governança em que nós temos uma Controladoria Geral da República que foi transformada em ministério no meu governo, para que a pessoa que está lá tenha mais autoridade. Em cada ministro do meu país tem alguém da Controladoria Geral da República que fiscaliza a conta daqueles ministérios. Nós temos um Tribunal de Contas que funciona perfeitamente bem hoje, muito aprimorado, ou seja, que muitas vezes corrige qualquer possível erro que a gente vai fazer na construção de uma obra. E nós temos a imprensa e a sociedade para fiscalizar. Eu acho que todos os partidos políticos têm responsabilidade com a imagem que o povo cria do Congresso Nacional. Sabe, nós tivemos agora há pouco no Brasil uma coisa chamada orçamento secreto, em que praticamente o presidente da República não dominava mais o orçamento, eram os deputados que cuidavam do orçamento. E nós, antes de tomar posse, aprovamos uma PEC de acordo com a Câmara e com o Senado e acabamos com esse orçamento secreto para dar mais visibilidade. Nós agora estamos fazendo um PPA, que é o Plano Anual
plano plurianual do governo, que vai ser apresentado em agosto no Congresso Nacional, ouvindo praticamente toda a sociedade brasileira. Nós vamos levar para a Câmara uma proposta de orçamento que foi discutida com grande parte da sociedade brasileira. Presidente, durante a campanha disse que vai acabar, mais uma vez, com a fome no Brasil. As palavras são suas. Como é que vai fazer isso, considerando que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo? Olha, nós temos hoje praticamente 33 milhões de pessoas passando fome. E eu assumi o compromisso de que nós vamos acabar com a fome e vamos garantir que esses 33 milhões de brasileiros possam almoçar. Mantendo as contas do Brasil certas? Não tem problema nas contas do Brasil. O Brasil é um país que tem um orçamento razoável. O problema do Brasil é que o orçamento é mal distribuído, sempre é mal distribuído. Ou seja, quando você aprovou uma lei no governo Temer, que aprovou o teto de gasto, ou seja, significava que você estava limitando o gasto com a saúde, o gasto com a educação, e nós não entendemos gasto quando você coloca dinheiro na educação ou na saúde. Nós entendemos investimento. E cuidar do pobre é investimento. Aumentar o salário mínimo é investimento. Mas aumentar a dívida também. Mas nós vamos fazer isso sem ter conta. Ô Paulo, o importante é as pessoas saberem que eu tenho um passado que prova que é capaz de fazer as coisas sem que há problema. Vamos só lembrar uma coisa. Quando eu peguei o país em 2003, a inflação era 12%. Nós levamos ela para 4,5%. O desemprego era 12%. Nós reduzimos para 4,3%, gerando 22 milhões de empregos. Uma dívida pública interna de 67%. Nós diminuímos para 37%. Uma dívida com o FMI de 30 bilhões de dólares. Nós não só pagamos o FMI, como emprestamos 15 bilhões ao FMI e ainda fizemos uma reserva internacional de 370 bilhões. E mais uma, o Brasil foi o único país do G20 que durante todo o meu período de governo a gente fez superávit primário, coisa que a maioria dos países não fizeram. Então a responsabilidade nós temos e vamos colocar em prática. O que eu digo que nós vamos resolver o problema do Brasil, Paulo? O Brasil precisa de três coisas. O Brasil precisa ter, primeiro, um presidente que tenha credibilidade da sociedade e um governo também que tenha credibilidade. Segundo, a gente tem que garantir estabilidade política, estabilidade jurídica e estabilidade social. E terceiro, a gente tem que ter muita previsibilidade das coisas que a gente vai fazer para que a sociedade não seja pega de surpresa a cada dia, a cada hora, a cada manhã. E isso é o que vai fazer com que o governo possa ser bem governado, recuperar a grandeza que o Brasil tem e gerar a riqueza necessária que nós precisamos. Outro exemplo usado e explorado pela extrema-direita foi a criminalidade. O Brasil tem um dos maiores índices de criminalidade organizada do mundo, uma das mais elevadas taxas de detidos nas suas prisões, elas são escolas de crime, como o Presidente sabe. Mais riqueza e educação ajudam a combater este flagelo, mas resolvem? Paulo, eu tenho dito que a questão da violência não vai ser resolvida só com a polícia. A questão da violência no Brasil, a questão do aumento de criminalidade na periferia, é exatamente por falta da presença do Estado nas comunidades. O Estado não está com educação, o Estado não está com saúde, o Estado não está com cultura, o Estado não está com lazer. Ou seja, se o Estado não estiver presente na periferia do país, cuidando daquilo que é obrigação dele cuidar, a violência será muito menor. A polícia não será a única solução. A solução é mais educação, é mais emprego, é mais saúde, é mais coleta de esgoto, é mais tratamento de esgoto. Ou seja, é preciso levar a civilidade, o humanismo para dentro da periferia do país, porque assim a gente vai não só diminuir a violência, mas a gente vai melhorar a vida das pessoas. Presidente, vamos mudar para outro assunto. O Brasil tem tido uma posição ambígua sobre a guerra de Putin na Ucrânia. Como é que justifica quando há claramente um agressor e um agredido? O Brasil não tem posição ambígua. Não é verdade que o Brasil tem uma posição ambígua. Ou seja, eu não sei quem é que interpreta que o Brasil tem. O Brasil tem uma decisão muito clara. O Brasil condenou a Rússia por invadir o espaço territorial da Ucrânia. Ponto. Esse é o comportamento público do Brasil. O que o Brasil não quer é se alinhar
A guerra. O Brasil quer se alinhar a um grupo de países que precisam trabalhar para construir a paz. Se todo mundo se envolve diretamente na guerra, a pergunta que eu faço é o seguinte: quem é que vai conversar sobre paz? Quem é que vai conversar com os governos que estão em guerra para discutir paz? Quem é que vai, sabe, dar o passo para construir paz? Eu já falei com o Schultz na Alemanha, eu já falei com o Macron, eu fui agora falar, já falei com o Biden, falei com o Xi Jinping. Mas então que pressupostos é que têm que estar presentes para haver essas negociações para a paz? Não, o que nós queremos é construir um conjunto de países que possa conversar tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia na tentativa de encontrar um caminho para construir a paz. Eu não acredito que essa guerra seja infinita. Eu não acredito que essa guerra vai durar 100 anos, 200 anos. Ora, um dia ela vai ter que acabar. E ela vai acabar se os países do mundo resolverem discutir com os dois países que estão em guerra para a gente conversar. Tentar achar que a Ucrânia vai ceder, sabe, é impossível. Tentar achar que o Putin vai ceder, sabe, é preciso convencê-los, é preciso construir uma narrativa que os convença de que a guerra não é a melhor saída para resolver os problemas entre Ucrânia e Rússia. Mas quando o Presidente refere que os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia estão a prolongar a guerra, não se está a colocar, de algum modo, ao lado da Rússia, ajudar um país a defender-se de uma agressão, faz parte da Carta da ONU? Não. Nós nunca pedimos para que a Europa e os Estados Unidos tivessem um outro comportamento. O que nós queremos é que eles também comecem a falar em paz. O que nós queremos é que também a Europa comece a discutir a questão da paz. Mas faz sentido ajudar a Ucrânia ou não? Eu agora fiquei feliz porque o Macron foi conversar com o Xi Jinping, discutiu a possibilidade de encontrar paz. E a França pode fazer parte desse grupo que está... A França pode fazer parte desse grupo para negociar a paz? Desse grupo que o Presidente pretende? A França pode fazer parte? Pode fazer parte. Pode fazer parte. O que nós precisamos é achar... Paulo, eu não tenho experiência de guerra, porque a última guerra do Brasil foi a do Paraguai, faz muito tempo. Mas eu tenho experiência de muito conflito entre trabalhadores e empresários. E toda vez que a greve está radicalizada, você precisa encontrar alguém que estabeleça um ponto de equilíbrio para a conversa. Hoje nós não temos esse ponto de equilíbrio. Ou seja, o Putin acha que continuar atirando na Ucrânia, sabe, é o ponto de equilíbrio. A Europa e os Estados Unidos acham que forçando a Rússia é o ponto de equilíbrio. E o dado concreto é que a guerra continua. A palavra paz desapareceu. E o que eu acho é que nós temos que criar um grupo de países. Já tive experiência de criar um grupo de países amigos da Venezuela para acabar em 2003 com o conflito que tinha na Venezuela. Eu acho que é plenamente possível. O meu ministro, Celso Amorim, que hoje é meu assessor especial, esteve na Rússia conversando com o Putin. E que vai agora a Kiev. E agora vai conversar com o Kerensky, ou seja, se não tiver ninguém com essa disposição de tentar achar um caminho para a paz, eu acho que a humanidade vai sofrer mais, porque a guerra da Rússia e da Ucrânia tem implicações em vários países do mundo, sobretudo na questão de fertilizante, a questão de energia e a questão de alimento. Até um país que está a 14 mil quilômetros de distância como o Brasil sofre as consequências porque o Brasil compra muito fertilizante da Ucrânia. A Rússia e a China comungam uma batalha ideológica anti-ocidental, logo anti-europeia. Que pontos comuns é que o Brasil tem com esses dois países? Olha, nós não temos... É engraçado, porque eu acho que a construção da União Europeia é um patrimônio da democracia mundial. Eu acho que a União Europeia, ela sempre funcionou como uma espécie do caminho do meio. Ela sempre tentou estabelecer um processo de negociação. Ela era uma espécie de centro, epicentro das soluções dos problemas quando tinha conflito no mundo. Agora, nós estamos numa situação difícil, porque a Europa está numa situação difícil, sabe, com essa guerra da Ucrânia.
a Ucrânia, que é a grande vítima da guerra, está numa situação difícil. A Rússia também está numa situação difícil. Porque quem faz a guerra gasta dinheiro, quem faz a guerra tem gente que morre. E por que nós vamos deixar isso acontecer? Eu gostaria de ter convencido a União Europeia, quando o presidente Macron era presidente da União Europeia, para que a gente pudesse conversar e estabelecer qual é o ponto de equilíbrio entre a Rússia e a Ucrânia que pode fazer esse mundo voltar a ter paz. Mas, Presidente Lula... Quem é que pode impulsionar, sabe, que Putin tenha consciência de que ele cometeu um erro e que, portanto, é necessário então, nesse caso, parar essa guerra. O Presidente Lula não coloca em pé de igualdade as democracias liberais e as autocracias e ditaduras. Não é possível colocar em pé de igualdade. Se tem uma coisa que eu respeito, porque a exercito todo santo dia, desde que nasci, é a questão da democracia. E dos direitos humanos. E dos direitos humanos também. Por exemplo, a China tem um currículo enorme, do Xinjiang a Hong Kong, passando pelos detidos políticos, entre advogados, jornalistas. Deixa de dizer, todos os países do mundo têm problema. Todo país do mundo. A verdade é que a China, e nós precisamos aprender a respeitar a autodeterminação dos povos. A China encontrou um jeito de resolver os seus problemas e um jeito que permitiu que a China logo se transforme na primeira economia do mundo. Acabei de vir da China. Ora, você pode não concordar com um regime chinês, como eles podem não concordar com o do Brasil. Tem muita gente que não concorda com as coisas da política que acontece no Brasil, mas é o nosso jeito de fazer política. Aqui em Portugal tem gente que não se conforma, sabe, que não concorda ainda com o fato de ter havido a Revolução dos Cravos. Ora, mas isso é um problema da sociedade portuguesa, que nós temos que respeitar, que haja essas inconformidades e que nós trabalhemos para construir, sabe, que a maioria pense da mesma forma para consolidar o processo democrático. Não tem outro jeito. Eu vivi democracia no Brasil porque fui presidente da República, fui constituinte. Ou seja, nós temos apenas 30 anos de democracia, é muito pouco para a história de 500 anos do Brasil. E ela não está consolidada. Vira e mexe tem um golpe, vira e mexe, sabe, tem um impeachment. E nós precisamos consolidar definitivamente a democracia. E a Europa, para mim, é um modelo. Então deixe-me agora colocar-lhe uma questão. Neste regresso do Brasil à cena internacional, defende uma nova geopolítica, alterar a governação mundial, reformular o atual sistema da ONU. Alterar também os direitos internacionais. A China e a Rússia referem a isto várias vezes. Inscrever a autocracia como um regime aceitável, aceitar restrições à liberdade de imprensa, por exemplo. Olha, eu vivo num país que tem total liberdade de imprensa. Por exemplo, Portugal apoia a ideia do Brasil no Conselho de Segurança, como membro permanente. E é esta nova organização, é isso que eu lhe estava a perguntar. Faz sentido inscrever a autocracia como um regime aceitável? Olha, veja, eu não sei se faz questão de assinar. O que eu acho concretamente é que cada país defende um jeito de se organizar e nós precisamos aprender a respeitar. Quando o Brasil reivindica... Mas não há valores universais, Presidente Lula. Não há valores universais. A Carta das Nações Unidas não é um conjunto de valores universais. Veja, a Carta das Nações Unidas nem sempre é cumprida pelos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É isso que nós queremos mudar. É isso que nós estamos reivindicando, que mais países possam participar do Conselho de Segurança da ONU. A gente tem que garantir que não tenha mais direito de veto. A gente tem que garantir que a África esteja representada, que a América Latina esteja representada, que outros países, como a Índia, como a Alemanha, estejam representados. O problema é que quem tem feito guerra nos últimos anos são os membros do Conselho de Segurança da ONU, que são membros permanentes. Os Estados Unidos invadiram o Iraque sem pedir autorização para a ONU, a França e a Inglaterra invadiram a Líbia sem pedir autorização para a ONU, e agora a Rússia invade a Ucrânia. Isso não justifica os erros futuros então, e atuais, não é? Não é possível. Por que nós queremos mudar?
Porque na questão climática, se a ONU decidir uma posição e não for obrigatória, os países não cumprem. Até hoje não cumpriram o protocolo de Kyoto. Deixe-me colocar-lhe esta questão que tem a ver com a parte climática. A questão da Amazónia, que atrasou o acordo com o Mercosul. No entanto, apesar das promessas, o desmatamento prosseguiu a uma velocidade nunca vista. Ainda é possível travar isto? Deixa eu lhe falar uma coisa. É que quando você desmonta uma máquina, você desmonta uma casa, para você montar ela leva mais um tempo. Quando nós chegamos ao governo, todos os instrumentos de fiscalização que o governo tinha para controlar o desmatamento, para controlar garimpos, para controlar os madeireiros, foram desmontados. Acabaram. Só para você ter ideia, no meu governo o IBAMA tinha 1.700 funcionários, agora só tem 700. Nós precisamos recompor a máquina para que a gente possa ter o poder de fiscalização que a gente já teve e que diminuiu o desmatamento na Amazônia em 80%. Nós agora temos o compromisso até 2030 de diminuir o desmatamento a zero na Amazônia. Estamos a caminhar para o fim, eu ainda tinha duas questões para lhe colocar. A sua visita a Portugal gerou uma certa polémica. A sua presença no Parlamento no dia 25 de Abril. Como é que reage a isso? Eu não sei da polêmica, é bem possível, porque em Portugal também me parece que tem uma certa polarização, sabe, de um lado mais extremista, direita, contra os outros partidos políticos, ou seja, eu não tenho nenhum problema. Eu não vim aqui para entrar na polêmica com o parlamento português. Eu vim aqui convidado para fazer, sabe, uma tarefa, para cumprir alguma agenda, e eu vou cumpri-la, sem nenhum problema. As pessoas não são obrigadas a gostar do Lula. As pessoas não são obrigadas a gostar do presidente do Brasil. O que é importante é que as pessoas respeitem apenas as instituições do seu país e respeitem, sabe, as autoridades de outros países. Mas eu não tenho nenhuma preocupação, estou muito tranquilo, sabe, vim a Portugal e vou vir outras vezes porque gosto de Portugal. Portugal é importante para o Brasil é importante para Portugal e não vai ser uma oposição que vai impedir que eu venha a Portugal. E que mensagem de liberdade pode transmitir então no Parlamento português que não colida com o comprometimento de Portugal com a Ucrânia a ponto de ter atribuído a Ordem da Liberdade a Zelensky? Não, veja, primeiro Portugal toma a posição que quiser em relação à Ucrânia. Eu não tenho direito, não tenho autoridade de dizer qual é a posição correta de Portugal. O máximo que eu posso fazer é dizer qual é a posição do Brasil. E da mesma forma que eu respeito as decisões dos outros, eu gostaria que os outros respeitassem a decisão do Brasil. O Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país. O Brasil é um país que vive numa região, sabe, que os conflitos são internos entre os partidos de cada país, mas é um continente em paz com todos os outros países. Nós não temos guerra entre nós. Nós não temos combate, nós temos muitas vezes divergência verbal, que não chega efetivamente à violência das armas. E o que o Brasil quer é o seguinte: o Brasil trabalha na possibilidade de construir a paz no mundo, porque a guerra não leva a nada. A guerra não produz nada de positivo, a guerra produz morte, produz desemprego, produz destruição. E nós queremos gerar empregos, queremos fazer mais escolas, queremos melhorar a vida do povo pobre, e é isso que nos leva a ter a paz como questão principal para resolver o problema da Ucrânia. Parem de brigar. Quando pararem de brigar, sente em torno de uma mesa e vamos conversar. Aí nós vamos perceber que as coisas serão melhor resolvidas. Muitas vezes as pessoas começam uma briga e não sabem como parar. E, portanto, nós temos que ajudar. Nós temos que criar condições para que as pessoas possam voltar a conversar. Eu vou te dar um exemplo. Chaves não conversava com a oposição. A oposição não conversava com Chaves. Dia 23 de janeiro de 2003, eu propus a criação do grupo de amigos. Sabe quem era que participava do grupo de amigos da Venezuela? Os Estados Unidos. A Espanha, porque o Aznar tinha sido o primeiro presidente europeu a reconhecer o golpe, a reconhecer o presidente que tomou o poder na Venezuela. O Chaves não queria nem os Estados Unidos nem a Espanha. Eu disse para o Chaves: olha, isso aqui não é amigo teu, não. Nós não criamos um grupo de amigos do Chaves. É um grupo de amigos da democracia.
A mesma coisa vale para a guerra Ucrânia e Rússia. Ou nós colocamos os dois numa mesa de negociação e o mundo tem obrigação. A ONU poderia convocar uma reunião. A ONU poderia convocar uma reunião. Convoca o grupo dos 20, que são as 20 maiores economias do mundo. Convoca uma reunião específica na ONU e vamos dizer o seguinte, vamos discutir esse negócio aqui com muita seriedade nas Nações Unidas e nós vamos tomar posição. Aí você pode começar a encontrar uma solução. Esperemos que o ouçam. Presidente Lula, muito obrigado por ter estado connosco na RTP. Foi um prazer. Obrigado. O prazer foi meu, Paulo.